O futebol talvez seja o único esporte que permite com que as pessoas consigam dar a volta por cima e mostrar para o mundo o quanto elas são boas naquilo que fazem. E num time extremamente técnico, como o Corinthians, com nomes como Garro, como Yuri Alberto e Memphis Depay, hoje, sem dúvida nenhuma, o maior nome se chama Hugo Souza. Não só pelo que ele fez na final do Paulista contra o Palmeiras, mas o que ele já mostrou nesse trabalho de um pouquinho mais de um ano com a camisa do Corinthians. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais e eu conto com você. Ganhar um título depois de 6 anos é óbvio que é maravilhoso. Você tira do torcedor aquele peso de não ganhar nada importante, de se sentir um pouco inferior em relação ao seu rival, inferior tecnicamente, olhar o seu maior rival ganhar filas e filas de títulos e você não conseguir nem competir. É assim que estava o torcedor do Corinthians. E você ganhar em cima do seu maior rival, dentro da Neoquímica Arena, e você, sendo jovem, um goleiro que substituiu o Carlos Miguel, que era visto como o sucessor do Cássio no Corinthians pela sua técnica, um goleiro contratado em meio a incertezas, em meio a uma passagem infelizmente frustrada no Flamengo, defender a cobrança de pênalti do maior, do que a gente pode dizer hoje, talvez o melhor batedor, só atrás do Neymar, atuando no futebol brasileiro, a gente está falando do Rafael Veiga. A gente não está falando de qualquer cobrança em si. A gente está falando do Rafael Veiga, numa final de Campeonato Paulista, dentro da sua casa, e onde, se o Palmeiras fizesse um gol, os rumos da partida poderiam ser outros. E você garante o título para o Corinthians, tirando o time da fila depois de 6 anos. Sendo o principal nome de um time que tem jogadores como Yuri Alberto, como Depay, como Garro, como André Carrinho. Você conseguindo dar uma volta por cima, em meio a incertezas de quando você foi contratado. Porque o Hugo Souza, ele surge como uma revelação na base do Flamengo, só que ele sobe pro profissional muito cedo, tendo que substituir o então goleiro Diego Alves. E aí ele tem um bom momento ali no início com o Rogério Ceni, ele faz defesa importante, só que um erro contra o São Paulo e uma sucessão de erros que já aconteciam tiram a confiança que ele tinha. E depois ele foi jogar em Portugal. E vindo para o Corinthians tendo que desembolsar ali mais de 800 mil para o Flamengo, um valor considerável, era uma incerteza. Porque de um goleiro que já apresentava falhas no Flamengo, será que ele vai conseguir desempenhar um grande papel no Corinthians? Dito e feito. Não só deu certo, como se o Corinthians ele tem essa arrancada no final do ano passado, indo para disputar a Libertadores, e agora tendo confirmado o seu título paulista, muito passa por ele. O Hugo Souza, ele demorou 50 jogos para conseguir atingir a marca de 7 pênaltis defendidos. Para vocês terem ideia, desde quando as bases de dados foram criadas, o Cássio ele demorou cerca de 120 jogos para conseguir essa marca. E aqui eu estou falando de tanto cobranças de pênaltis quanto tempo regulamentar, ou seja, tempo normal de jogo. O Hugo Souza demorou 50 jogos. O Cássio demorou 120. E o Ronaldo Giovanelli, outro goleiro histórico do Corinthians, demorou cerca de 140 jogos. Ele conseguiu isso em 1/3 do tempo dos dois, praticamente. É um goleiro que cresce demais
Quando os outros batedores eles vão para ele, eles olham para ele, eles dizem: "Cara, esse cara aqui vai pegar o pênalti". E aí você se tornando o goleiro grandão, você intimida os seus adversários. E foi isso que aconteceu. Ele teve apoio do elenco, ele tem apoio da torcida. E você vê que como a partida ela foi se desequilibrando, como a final foi desenrolando, isso foi extremamente fundamental. Porque o jogo em si, ele começa com o Palmeiras tentando entender o Corinthians, porque o Corinthians ele controlou a partida. O Palmeiras não chegou a ameaçar o Corinthians em quase nenhum momento, em praticamente nenhum momento. A partida estava controlada. Devido ao resultado de ida no Allianz Parque, o Corinthians ele conseguiu controlar a partida. Ele não sofreu com o Palmeiras. E ali numa bola achada, de um passo de Facundo Torres, se eu não me engano, para o Vitor Roque, sofre o pênalti do Félix Torres. O jogo já estava mais de 40 minutos do segundo tempo. Então pensa o seguinte, o Corinthians ele tá 6 anos sem ganhar o título. Sofre um pênalti dentro da sua casa. A torcida faz uma festa absurda e insana. Você estava controlando a partida e de repente o seu maior rival, o Palmeiras, consegue um pênalti. Sofre o pênalti, vem uma tensão em Itaquera. O Hugo consegue fazer a cobrança numa cobrança bem batida do Rafael Veiga. A bola é no canto. Você vê que o tamanho do Hugo Souza, o jeito, a explosão que ele tem de pular, ir para o canto certo e baixo, porque ele é um goleiro muito alto, e um goleiro muito alto ele tem um pouquinho mais de dificuldade para conseguir se esticar todo no chão. Ele tem mais facilidade quando a bola vem a meia altura ou alta. E ele conseguiu fazer isso. E na entrevista pós-jogo ele fala: eu estudei o Beckenbauer. Não é pura intuição. E olha que a gente está falando de estudar o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, ele bate de várias formas. No alto, por baixo, no canto, no meio do gol. Cobrança rasteira, cobrança no alto. Tem diversas formas. Como que você vai conseguir estudar um cara como esse? Pois ele foi lá e fez. O Hugo Souza, ele dá o seguinte recado, olha só. Não interessa muito a idade aqui, não. Eu consigo ser um líder também. Ele consegue. Se você chega e você mostra pro batedor, olha só, eu vou pegar seu pênalti, a gente tá falando de outro papo. Por quê? Porque ele já fez isso com o Pedro do Flamengo. Quando teve Flamengo e Corinthians, um ano passado, o Pedro ele faz a conversão, mas ele teve de esperar o máximo para ver se o Hugo ia sair antes ou não, porque ele sabe que é pegador de pênaltis. Quando você impõe respeito, é outra coisa. O time ele se engrandece com isso. E o que que a gente pode esperar dele no Corinthians? Ele pode se tornar um ídolo? Ele está mostrando que sim. Ele pode se tornar uma referência técnica também? Ele também está mostrando que sim. E sempre muito lúcido nas entrevistas, sempre muito entendido o que acontece dentro de campo, dando boas respostas e conseguindo equilibrar um time que tem um ataque muito bom, um meio-campo muito bom, mas que todo grande time passa por um grande goleiro também. E ele se tornando herói desse título, porque ele é claro que o Yuri Alberto
Ele fez um excelente Campeonato Paulista. O Memphis também, em determinados momentos, fez um grande Campeonato Paulista. O Rodrigo Gato também. O André Carrillo também. Mas a gente está falando de um cara que é muito decisivo, não só nas defesas de pênalti, mas no tempo regulamentar também. No jogo de ida do Allianz Parque ele já tinha sido. Contra os outros adversários ele também já tinha sido muito bem. Ele mostra que o Corinthians acertou na contratação. O Corinthians ele tem um goleiro. E é incrível como o Corinthians ele tem bons goleiros depois do Cássio. O Walter era um bom goleiro. O Carlos Miguel era um goleiro que, cara, todo mundo achava que esse cara é o novo Dida. E agora o Hugo Souza. O Corinthians ele mereceu vencer. Ele foi mais inteligente. Ele soube controlar o Palmeiras, algo que é extremamente difícil. E no seu momento de dificuldade ele tem um goleiro que para lá consegue fazer. Você acha que o Hugo Souza ele pode ser o sucessor do Cássio? Você acha que ele pode ser o novo ídolo do Corinthians? Quero ver seu comentário. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final do vídeo. Tamo junto, até a próxima. Tchau.